Programa Gente e Atitudes. O assunto do Gente e Atitudes é implantodontia. Estamos aqui no consultório do dentista Salomão Osteto. Ele que é especialista em implantodontia, mas fica aquela pergunta, o que é a implantodontia? Então, Carlos, a implantodontia ela é uma especialidade da odontologia, ou seja, o profissional que ele é especialista em implantes, ele é cirurgião dentista. E para que serve a implantodontia? Então, Carlos, essa especialidade, a implantodontia, ela trata dos implantes dentários, que são materiais, que são peças que servem para substituir os dentes que foram perdidos, né? Independente da forma como a pessoa perdeu o dente, essa é a função então dos implantes dentários, substituir dentes que foram perdidos no passado por algum motivo. Nós vemos aqui alguns materiais e há uma diferença de marca, de modelos, pelo que eu posso ver. Exato. Gostaria que você me falasse um pouco mais de cada um deles. Então, Carlos, o dentista que é especialista em implantes, geralmente ele trabalha com uma gama de materiais muito grande. Dentre eles, obviamente, os implantes dentários. Então, o que a gente tem aqui, Carlos? A gente tem vários tipos de implantes. Se a gente começar por esse aqui, por exemplo, o que eu tenho para falar para você? Esse aqui é um implante suíço. Ele é um implante que ele é considerado um dos melhores implantes do mundo todo. Por quê? Porque ele trabalha com uma tecnologia muito sofisticada. Essa tecnologia, para explicar para o público que está em casa, é uma tecnologia que permite que os dentes que são colocados sobre os implantes sejam colocados de uma forma muito precoce, muito mais cedo do que se eles não tivessem esse tipo de tecnologia. Nós temos aqui, por exemplo, Carlos, esses outros implantes aqui, esses são os implantes que são usados de uma forma geral. Eles são implantes que normalmente eles são instalados na pessoa e existe um período de 3 a 6 meses para que o dente possa ser instalado sobre ele. E existem vários outros tipos de implantes aqui também. A gente tem os implantes temporários. Muitas pessoas até desconhecem que existe esse implante. Esse implante é um implante que ele é utilizado de forma provisória. Ele fica durante um certo tempo e depois ele é removido. E existem os implantes hoje em dia que poucos profissionais trabalham com esse implante, mas é o implante zigomático. Você pode ver que ele tem um comprimento muito grande se comparado com o implante convencional. Esses implantes zigomáticos são implantes que a gente evita o enxerto ósseo com a utilização. Então, basicamente, essa é a diferença. Esses implantes longos são para casos extremos. Normalmente, a gente usa os implantes que têm uma média de 10 milímetros de comprimento. Dr. Salomão, cada paciente é um paciente diferente, cada caso é um caso. A gente vai mostrar agora alguns exemplos do antes e do depois. Eu gostaria que o senhor comentasse de cada um. Então, Carlos, eu vou mostrar alguns exemplos de alguns casos feitos por mim. Lembrando que dentro da nossa profissão existe a questão da ética. Então, obviamente que não vão aparecer os rostos dos pacientes e eu quero só ressaltar que a gente nunca pode prometer que esse caso, se o seu caso é parecido com esse, vai ficar dessa forma. Isso não existe. Cada caso é um caso. Esse primeiro que a gente está vendo algumas imagens agora. Então, nesse primeiro caso, o que você pode observar? Você pode observar que foram colocados 2 implantes, mas a pessoa, essa paciente, ela precisava de 4 dentes. Então, não houve a necessidade de colocar 4 implantes em função dos 4 dentes. Foram colocados apenas 2 implantes e, após isso, os 4 dentes foram instalados. E o caso realmente ficou muito bom. A paciente ficou muito satisfeita. No segundo caso, a gente tem essa paciente que ela é uma desdentada total, ela usava dentadura nessa parte inferior. E no caso dela aconteceu uma situação muito parecida. Foram instalados apenas 4 implantes e sobre esses 4 implantes foram instalados 12 dentes fixos. Então, é uma pessoa que não tinha quase a menor capacidade de mastigação antes de fazer esse tratamento e hoje mastiga de uma forma bem adequada. E o terceiro caso? O terceiro caso é um caso muito clássico de um implante unitário, um implante único, onde a pessoa perdeu o dente por fratura, foi morder um alimento muito duro, o dente fraturou, e a gente substituiu com um único implante, fazendo um único dente, e o resultado estético ficou muito bom também. Dr. Salomão, fica aquela pergunta, quem usa dentadura deve fazer uma implantodontia? Então, Carlos, hoje em dia existe esse tipo de situação, né, que são os desdentados, pessoas que perderam os dentes há muitos anos atrás e, de certa forma, são traumatizadas por esse motivo, mas que hoje em dia podem ser tratadas com os implantes. E uma questão muito curiosa, as pessoas às vezes perguntam, mas eu preciso de tantos implantes para repor todos os meus dentes? Eu volto a repetir, hoje em dia se utiliza poucos implantes, normalmente 4 implantes ou 6 implantes, quando são os casos superiores, para voltar a ter 12 dentes fixos. Então são poucos implantes
para a pessoa voltar a ter 12 dentes fixos. Então isso já é uma realidade hoje em dia. Lembrando que o Dr. Salomão é sempre bem atencioso e ele pode então tirar a sua dúvida, é só ligar e perguntar. Exatamente, Carlos. Eu trabalho aqui na Avenida JK, né, a conhecida JK, na frente da Catedral, ao lado do Colégio Santos Anjos, e o meu telefone aqui é o 3026 3676, para quem quiser entrar em contato. Todos os meses a gente viaja até Bauru, que é praticamente uma região de referência dentro da odontologia nacional. A gente costuma ficar durante a semana inteira lá, né, uma vez por mês, uma semana inteira, buscando conhecimento especificamente dentro da implantodontia. Há mais informações sobre a implantodontia, sobre o Dr. Salomão, na página virtual, a qual a gente pode também tirar alguma dúvida. Exatamente, Carlos. Você pode ver aqui no vídeo que tem a minha página virtual. Você pode, qualquer dúvida, você entra lá. Eu mostro todos os tipos de tratamento que eu realizo e é uma página que você pode tirar todas as suas dúvidas. Mas é obviamente que algumas dúvidas só mesmo pessoalmente ou muitas vezes pelo telefone, né? Eu fico acessível aqui. Muitas vezes as pessoas querem primeiro ter uma conversa por telefone. Eu me coloco sempre à disposição. Fica o convite para você conhecer o trabalho do dentista Salomão Osteto, ele especialista em implantodontia. Obrigado pela sua companhia. Fique agora com a nossa programação e até o próximo programa. Produção e realização: Carlos Bist, Comunicação e Eventos.